São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para a atualização das notícias aqui no seu Jornal da Noite na Rádio de Cabo Verde. Começamos com os títulos. A epidemia da dengue em Cabo Verde preocupa autoridades sanitárias, principalmente na região sul do país, tendo em conta a época das chuvas. A taxa de inflação diminui 0,8 pontos percentuais e situa-se em 1,3% em julho de 2024. Vamos ao desenvolvimento. A Diretora Nacional da Saúde assegurou hoje que Cabo Verde ainda não registrou nenhum caso suspeito de Mpox, que é neste momento emergência de saúde pública de interesse internacional, mas caso aconteça, o país estará preparado para identificar e dar as devidas respostas. A epidemia da dengue que Cabo Verde atravessa é neste momento alvo de uma preocupação especial, particularmente na região sul do país, tendo em conta a época das chuvas. O aumento de casos de Covid a nível internacional, ao que tudo indica, ainda não se aplica a Cabo Verde, mas há diretrizes para reforçar a vacinação. A reportagem com Miriam Lopes dos Santos. A OMS declarou recentemente a emergência de saúde pública de interesse internacional, o surto de Mpox em países africanos, e tem recomendado maior coordenação a nível dos países. A Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, assegura que não há casos suspeitos em Cabo Verde. Já está sendo mesmo tratado o documento para ser despachado uma equipa de intervenção rápida, como se trata de uma zoonose, ou seja, de uma doença que envolve a saúde humana e animal, e nós temos que fazer aqui uma criação de uma equipa multissectorial, pluridisciplinar, para dar as respostas de uma forma integrada, onde cada setor terá a sua responsabilidade. Obviamente que a liderança tem que ser a responsabilidade mais do setor da saúde, obviamente, principalmente na questão de gestão de casos, mas a questão do combate, da prevenção do controle de infecções é de toda a multissectorialidade. Ainda não registramos nenhum caso suspeito, mas certamente, se for o caso, estaremos preparados para identificar e dar as devidas respostas. Os alertas a todos os quadrantes da população em relação à epidemia de dengue em Cabo Verde e o saneamento dentro e fora das casas continuam, tendo em conta que esta época causa ainda mais preocupação. Neste momento, pré-chuva suscita muito mais preocupação, tendo em conta que, com a queda das chuvas, aumenta o número de criadores de mosquitos, e temos alguma persistência dos focos de mosquito, principalmente aqui na capital do país. Por isso que mais de 70% dos casos neste momento está circunscrita à capital do país. Isso no horizonte de aproximadamente 2.000 casos confirmados a nível nacional. Neste momento também preocupa-nos um pouco a questão da Ilha da Brava, mas casos são ainda muito baixos, mas já pelas indicações já houve a instalação da transmissão local também, e não só casos importados como era desde o início. Mas ainda os casos são bastante controláveis e de certa forma, a ilha tem uma configuração muito mais fácil de ser controlada do que a capital do país. O que nós pedimos cá é realmente a colaboração de todas as pessoas, de todas as famílias, de toda a comunidade, para que dentro das suas casas façam esse trabalho, façam isso como uma rotina, para protegerem-se e para proteger a sua comunidade e, de forma geral, a saúde pública. Há um aumento do número de casos de Covid no contexto internacional e a preocupação com novas variantes, que para já não parece aplicar-se a Cabo Verde. A Direção Nacional da Saúde vai recomendar o reforço da vacinação, nomeadamente das pessoas com comorbilidades. Aqui em Cabo Verde nós temos a circular, é o mesmo das últimas informações, é o Omicron, não temos outros tipos. Nós temos registrado casos desde sempre, nunca deixamos de registrar casos, pese embora em números bastante controláveis de Covid-19, e também a questão do quadro clínico dos casos configura-se bastante simples, moderado, sem casos graves e sem óbito. É sempre recomendável fazer uma dose de reforço, principalmente aos grupos de risco. Quem já tem terceira dose deve fazer o reforço.
E as pessoas do grupo de risco, como já havia explicado anteriormente, devem também recorrer às estruturas de saúde e orientar e fazer a sua proteção. A Direção Nacional de Saúde esteve reunida por via online com as estruturas de saúde a nível nacional para atualizar o contexto epidemiológico e reforçar as medidas sanitárias, e assegura que a vigilância está a aplicar-se a todos os alertas. A Emprofac vai apostar na formação, novas tecnologias e no aumento do estoque para fazer face aos desafios da concorrência e da escassez de medicamentos a nível internacional, para garantir a manutenção do abastecimento do mercado. As afirmações são de João Spencer, presidente do Conselho de Administração da empresa de distribuição de medicamentos, que falava aos jornalistas a propósito das perspectivas para 2024 e dos resultados obtidos em 2023, que mostram que a empresa teve um aumento dos lucros de cerca de 30 mil contos e resultados líquidos de 171 mil contos comparativamente a 2022. Canto Fortes. O relatório e contas da Emprofac revela que, em comparação com o ano de 2022, realça João Spencer, os resultados financeiros de 2023 atingiram um volume de vendas superior a 2 milhões de contos e lucros e resultados que, segundo o gestor, traduzem um ano de resiliência e crescimento. Um resultado líquido positivo de 171.097.346 escudos. Estes resultados representam um crescimento significativo nos lucros em relação ao ano anterior, com um aumento de 30.385.022 escudos. Apesar de um ligeiro decréscimo nas vendas, este crescimento dos resultados foi impulsionado pela melhoria na gestão de inventários, redução de perdas associadas à inutilização de medicamentos, isto é, que ultrapassaram a validade, e ajustamentos nos inventários. Fatores que permitiram à empresa reforçar a sua posição de liderança no setor, afirma o presidente do Conselho de Administração da Emprofac, apesar dos desafios da escassez de medicamentos a nível internacional e da concorrência da nova operadora Sodifar. O novo distribuidor Agrosso coopera uma rede de 21 farmácias. Foi um teste à capacidade de adaptação da Emprofac, que através de estratégias eficazes conseguiu manter a sua liderança no setor. Com a diversificação do portfólio de produtos, oferecemos vários produtos novos no mercado cabo-verdiano, particularmente na área de suplementos, e aproveitar algumas inovações tecnológicas que surgiram recentemente. Introdução de inovações na gestão de inventários, compras e vendas. Um forte investimento na formação contínua dos seus colaboradores, que a escassez de medicamentos é geral a nível europeu. Historicamente, dependemos do mercado português para a importação. Em Portugal está constantemente uma lista de proibição de exportação de medicamentos com mais de 100 medicamentos em média. Constrangimentos que assegura João Spencer, a Emprofac vai fazer face através da continuidade da aposta na formação e novas tecnologias e no aumento estratégico do estoque, contando para isso com a sua experiência de 45 anos no mercado. O nosso conhecimento adquirido ao longo de 45 anos de experiência da empresa nos garante um acesso ao mercado, um acesso a parceiros que nos garante, acima de tudo, continuidade no abastecimento do mercado. É claro que haverá sempre rupturas pontuais, mas de 15 em 15 dias ou todas as semanas estamos a receber medicamentos, particularmente daquelas associações e de determinadas marcas que são escassas. Uma das medidas que tomamos foi o aumento do nosso estoque. Embora do ponto de vista financeiro seja um risco, porque vamos ter mais meses de estoque parado no armazém, mas o país e as condições do mercado farmacêutico a nível internacional assim o exigem. Aumentarmos essa capacidade de estocagem para minimizar qualquer impacto aqui extraordinário que possa haver a nível da saúde pública. A Emprofac, que detém 40% da empresa de produção de medicamentos Infarma, assegura um desempenho sólido em 2024 através de um conjunto de medidas estratégicas. A taxa de inflação situou-se, aliás, em 1,3% em julho de 2024, significando uma diminuição em 0,8 pontos percentuais, se comparado ao registrado no mês anterior. A taxa de variação acumulada foi de 0,8%, taxa superior à observada no mês homólogo do ano anterior em 0,3 pontos percentuais.
A taxa de variação homóloga do índice de preço do consumidor total no mês de julho de 2024 foi de 1,6%, significando uma deceleração em 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já o indicador de inflação subjacente, excluindo energia e bens alimentares não transformados, assinalou uma variação homóloga de 1,4%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais ao registrado em junho de 2024. São dados do Índice do Preço do Consumidor, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas e referentes a julho de 2024. O Partido Popular considera que a Presidente da República teve uma atitude de transparência ao abrir as portas para permitir que se fizesse uma inspeção relativamente ao caso que envolve o pagamento de salários à primeira-dama. Uma atitude que o PP considera diferente se comparada aos casos alarmantes que envolvem falta de transparência e o uso de recursos públicos. Maria José Macedo. O vice-presidente do partido, Felisberto Semedo, foi quem deu voz hoje à reunião quinzenal do Partido Popular, onde analisou, entre outros temas, a questão que envolve a inspeção em torno do pagamento dos salários à primeira-dama. Felisberto Semedo afirmou que, se comparado com outros casos alarmantes de corrupção havidos em Cabo Verde, onde não tem havido prestação de contas e transparência, a Presidência da República teve uma atitude transparente ao permitir colaborar com as autoridades para que se faça inspeção em torno do pagamento dos salários à primeira-dama. Te lembra, não ouvi, o senhor Presidente da República te pergunta te desafia órgãos, autoridades competentes, em que pé, que caso de primeira-dama está. Ali, coisa que não quero refere. Em detrimento de, não tem ali, falta de transparência na prestações de contas na Cabo Verde. Não só fala de fundo do ambiente, fundo do turismo, novo banco, mercado do coco, obras com ajustes diretos, pagamentos inflacionários, um conjunto de outras coisas que está a fazer o Liga não se considera grande corrupção, o que está tudo deitado na banho-maria. Mas no caso da Presidência da República, o senhor quer falar que o Presidente foi mais transparente que os outros órgãos? É isso que eu não quero falar. Pelo menos, no que fala, o Presidente da República foi, pelo menos, para casos alarmantes de corrupção que tem na Cabo Verde, o senhor Presidente da República foi um pouco mais transparente. Um outro tema que esteve em análise hoje pelo Partido Popular prende-se com as obras deixadas na Gamboa, envolvendo a construção do Casino Geo de Santa Maria, que o Partido Popular considera que acumula lixo e ocupa espaço, prejudicando os praenses que agora ficam sem o acesso ao Geo de Santa Maria. Aquela obra, aquela infraestrutura que está lá, prejudica a praense. Para Mário José, infraestrutura que lá tem. Ou simplesmente ainda lembra um pequeno coisa que um grupo de cidadãos de Charles António, um grupo de pessoas que fazia-se habitar lá na Geo, que passasse esse fim de semana, essas coisas, e assim ia falar aquela coisa lá. Mas aquela coisa te incomodasse. A mim, outra hora, não pensava em incomodar-se, mas agora se estoja. Porque lá tem segurança implacável, porque pode ir bem de Santa Maria Mar, pelo menos nesse momento. E depois a infraestrutura que sei lá, sobretudo aquele edifício. Aquele edifício que, segundo, nunca te percebe disso, segundo arquitetos, está a falar, mas que tem condições para albergar qualquer tipo de ministério, coisa do tipo nela. Depois, aquele ponte, esta fica lá para acúmulo de lixos e entre outros. Quer dizer, um conjunto de situações que se prejudica nesse momento. O Partido Popular, na sua habitual reunião quinzenal, em que esteve na agenda analisar a transparência e o uso de recursos públicos no país. No Festival da Baía das Gatas, que aconteceu de 15 a 18 de agosto em São Vicente, foram registrados 3 acidentes de viação na estrada Mindelo-Bahia. Mindelo apenas com danos materiais leves, conforme dados avançados esta tarde pela Polícia Nacional numa conferência de imprensa. Segundo o porta-voz Elvis Leite, tudo graças ao trabalho de prevenção realizado pela Polícia Nacional e ao civismo e colaboração dos condutores. Albertino Brito. Em conferência de imprensa realizada esta tarde no Mindelo, a Polícia Nacional apresentou os resultados do trabalho que a PN realizou no posto de comando operativo montado na Baía das Gatas para garantir a segurança e ordem pública do festival, onde o porta-voz Elvis Leite avançou que durante os 4 dias foram abordadas na via pública 812 pessoas, sendo que 470 das mesmas
foram submetidas à revista. 77 pessoas foram conduzidas ao posto de atendimento para efeitos de identificação. De realçar que 9 ocorrências foram detectadas pelas câmaras de videovigilâncias e foram resolvidas pelas equipas operacionais no terreno. Tivemos 3 detidos em flagrante delito pelos crimes de introdução em casa alheia e tentativa de furto, desordem na via pública e posse de arma branca, briga na via pública e desobediência, posse de produto que se presume ser estupefaciente, abuso de confiança e posse de arma branca e também por distúrbio na via pública. No âmbito destas detenções foram feitas várias apreensões, nomeadamente 2 armas brancas, facas, apreensão de 24 porções de produto que se presume ser estupefaciente, AX, cerca de 24 porções de AX e algum valor monetário. Foram ainda feitas recolhas de 12 porções de cocaína. Ainda no que toca à ordem pública, e segundo Elvis Leite, houve 62 solicitações através do número 132, devido a brigas na via pública, suspeita de furto, desentendimento, de entre outros. No âmbito da segurança rodoviária, de sublinhar que a ação baseou-se numa prevenção e de controle constante, tendo em conta a intensidade da movimentação nas estradas da Baía das Gatas. Foram fiscalizados 281 veículos, foram submetidos 11 condutores ao teste de álcool, todos resultaram em resultados negativos. Foram detidas 3 pessoas em flagrante delito, 2 por condução sem habilitação legal e uma por crime de desobediência por se ter recusado a submissão ao teste ao álcool. 8 veículos foram apreendidos por falta de documentação. Ainda no âmbito da fiscalização rodoviária, 2 coimas foram aplicadas, uma por estacionamento irregular, paragem de estacionamento irregular e outra por manobra perigosa, no valor total de 15 mil escudos. O porta-voz da Polícia Nacional, Elvis Leite, termina afirmando que é extremamente positivo o primeiro balanço que a PN faz no que toca à segurança e ordem pública, tendo em conta o número de pessoas que foi à Baía das Gatas nos 4 dias do festival. O Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente ICA está a levar a cabo a implementação da campanha Proteja Crianças e Adolescentes Livres de Violência Sexual na Ilha do Maio, sob o lema Nosféria Protegida. A campanha tem como objetivo informar e mobilizar a sociedade da ilha do Porto Inglês na construção de uma sociedade mais segura e consciente, onde crianças e adolescentes possam viver e crescer protegidos e livres da violência e exploração sexual. José Carlos Varela. Proteja, Nosféria Protegida, lema da campanha de sensibilização e informação para a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, que está sendo levada a cabo pelo ICA e em todos os cantos de Cabo Verde. E durante esses dias está na Ilha do Maio com este mesmo propósito. Conversas comunitárias, saber para prevenir e agir a favor da cultura da prevenção e cuidado, capacitação para entidades religiosas e agentes da Polícia Nacional, saber para agir, são de entre outras ações que estão sendo desenvolvidas em todas as comunidades da Ilha do Maio. A presidente do ICA começou por explicar o teor desta campanha. Bom, Proteja é um apelo coletivo à proteção das crianças e dos adolescentes em Cabo Verde. Vem inserido no Plano Nacional de Ação e Combate ao Abuso e Violência Sexual, onde nós queremos realmente fazer este chamamento a toda a população cabo-verdiana no sentido de se juntarem a nós para exercermos aquilo que é a proteção das crianças e dos adolescentes. Porque essas crianças vítimas de abuso, portanto, são os nossos precursores amanhã. Portanto, são eles que vão assumir a liderança do país e nós não queremos ter adultos traumatizados a gerir o nosso país. A campanha está sendo implementada precisamente no período das férias e pela seguinte razão. Nós aproveitamos sobretudo as férias escolares e dentro da campanha Proteja trouxemos este projeto Nosféria Protegida, no sentido em que nós sabemos que nesta altura do ano as crianças estão mais expostas, não estão na escola, não estão sob o olhar atento dos professores e os pais não têm férias escolares, né, porque continuam a trabalhar, então os miúdos muitas vezes estão sozinhos, né, portanto a gerir a sua vida, permanecem mais tempo na rua. Ainda que na Ilha do Maio possa não acontecer muito, mas nós sabemos que a rua traz a liberdade que eles tanto querem, a possibilidade de brincarem e de estarem juntos, mas também traz consigo outros males sociais. Zaida Freitas defende que todas as organizações e parceiros têm as suas responsabilidades nesta luta.
Com isso, foram selecionadas algumas entidades para receber informações, de forma a multiplicá-las durante o período de ação. Lá está a Polícia Nacional, portanto é um parceiro importantíssimo, não só na prevenção, mas também na atuação nas situações em que efetivamente há suspeita de alguma ocorrência. Então, trabalhar na sensibilização, também para eles terem um olhar mais atento na forma como abordam, por exemplo, as situações suspeitas, crianças que estão sozinhas na rua, e ter esta intervenção também pedagógica é de extrema importância. E quanto ao maio em particular, a Presidente do ICA considera que em termos de denúncias não é muito expressiva, contudo que não dá garantias de que estes são os verdadeiros números. É uma ilha que, em termos de expressão das denúncias, não é expressiva. Nós este ano contamos com 8 casos denunciados aqui desta ilha, mas nós não estamos seguros que não haja mais situações. Então é preciso nós percebermos se este número de casos corresponde à realidade dos fatos ou se pelo fato de haver esta relação de proximidade. Esta campanha está a ser orientada pelo coordenador do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, o psicólogo Nilson Mendes. E a Câmara Municipal de Porto Novo entregou na tarde desta terça-feira a 14 beneficiários o projeto de deslocalização e conversão de chiqueiros em pocilgas para atividades de sunicultura em Lajedinhos. O ato de entrega dos módulos de pocilgas aconteceu no Salão Nobre e foi presidido pelo Presidente da Câmara, Aníbal Fonseca, como nos retrata aqui o Augusto Oliveira. Segundo Aníbal Fonseca, a entrega dos 2 módulos de pocilgas enquadra-se num programa da Câmara Municipal de Porto Novo que consiste na deslocalização de chiqueiros para zonas afastadas das áreas habitacionais, por forma a transformar a urbe numa cidade mais limpa e com melhores condições de saneamento. O programa de Câmara Municipal, nesse primeiro momento, não tenta entregar 40, mas uma hora que não dizer, tem muito mais que para bem fazer ao longo do tempo, que é para não poder continuar esse processo da transformação da nossa cidade de Porto Novo, uma cidade cada vez mais limpa, mais agradável, com melhor saneamento, com melhor condição de vida e uma cidade também moderna, onde é que, sem dúvida, qualquer um de nós aí saber qual é que a importância que tem a criação de porcos na economia doméstica de cada família. Não pode dizer que a gente que tem presente, quase tudo nós criamos também. Ele é importante para a economia da família, mas hoje os desafios é outro. Portanto, a cidade também tem que estar bem organizado do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista de saneamento e do ponto de vista também de todo um ambiente mais saudável para todos nós. Os beneficiários mostraram-se satisfeitos com as novas pocilgas, porém esperavam ter mais espaço para a criação. Ficar contente porque lá onde não tem chucas, tem chateação na guerra, não ficar. Lá não vai para lá, pelo menos lá não ficar mesmo. É livre, um bicho que quando fica só para deslocar de um lugar para outro. É uma zona também que... Ele é longe, sim, mas não tem que fazer sacrifício porque já que lá onde não tem janela gato para o bicho, não pode estar de lá. É melhor condições, sim, mas sim, praticamente é um pocilga só, se vou querer fazer a criação, bom, não pode fazer a criação. Porque, por exemplo, botem 2 porcos, botem um porco, mas um bicho, por exemplo, um bicho que perder, é que te adaptar para aquela situação lá. Que vão adaptar tudo desde uma vez. Dá tudo junto. E depois não tem outra condição aí também, como o Estado Presidente da Câmara decidir sobre essa situação aí. Nota já na ocasião de chuva, ele não quer mijar apropriado, ele não quer bem apropriado. A não saber que não tem estragamento de água naquele estrado. Qual é a decisão que ele está tendo sobre aquele estrado? É boa iniciativa da Câmara Municipal. Em termos de posicionamento, nunca tive ideia de criar animais naquele lá assim, mas pronto, é plano urbano, não tem que respeitar. Mas minha preocupação está a levar mais em termos de números da pocilga. Por exemplo, em termos de criação de animais é elevado. Tem 5. Não é mais um porco para ideia. Eles dão uma pocilga. Agora, o que é que me está a fazer queijo? As 40 pocilgas estão distribuídas em 2 módulos de 20, tendo o projeto custado cerca de 7 mil contos, financiado pelo Fundo de Ambiente.
A terminar o nosso Jornal da Noite, Fábio Vieira, presidente da Câmara dos Mosteiros, já reagiu às acusações do MPD e garantiu que não há derrapagem nas obras de reconstrução da escola de Ribeiro Ilhéu, nem há 2 contratos. Assegurou que todas as despesas foram devidamente cabimentadas e introduzidas no SIGOF, respeitando as regras e procedimentos legais. Para Vieira, esta é mais uma tentativa do MPD de desviar o foco sobre o Estado da Nação e confundir o eleitorado, pois já se está próximo dos próximos embates eleitorais autárquicos. A reportagem com Anabela Varela. Fábio Vieira, edil dos Mosteiros, começa dizendo que não tem sido fácil para a oposição lidar com os feitos da Câmara dos Mosteiros e estas acusações de má gestão e indícios de corrupção na reconstrução da escola de Ribeiro Ilhéu têm um objetivo claro. Está claro que as intenções do deputado Filipe Santos e da oposição são, por um lado, desviar a atenção dos mosteirenses em relação aos ganhos de desenvolvimento alcançados e, por outro, confundir a opinião pública e o eleitorado com mais esta falácia, já que nos aproximamos do pleito eleitoral autárquico e onde poucos argumentos lhes sobram para convencer o eleitorado. Vieira diz que a empreitada seguiu todos os trâmites legais, demonstram transparência, rigor e respeito com todas as despesas cabimentadas e introduzidas no SIGOF, como tem sido prática da sua equipa. Vieira diz que não há derrapagem financeira, não há 2 contratos, nem aumento de orçamento. Houve sim uma adaptação do projeto inicial em função das expectativas da comunidade educativa local. É claro que numa fase inicial, estamos a falar de 2 anos atrás, o custo estimado para a edificação desta escola com aquele projeto inicial era de mais ou menos 21 mil contos. Mobilizamos 40 e tal mil contos e adaptamos o projeto, tornando-o mais ambicioso, por forma a termos aqui hoje a infraestrutura que nós temos. Uma das escolas mais modernas de Cabo Verde. A adaptação do projeto inclui refeitório, mais casas de banho, mais salas de aulas, sala de informática, gabinete para a direção, sala de professores. Esclareceu ainda que existia um acordo de princípios entre a Câmara Municipal, o Governo e os imigrantes para a concretização do projeto inicial, que depois foi adaptado. Com a ONG luxemburguesa, existe um contrato global de cerca de 120 mil contos para a requalificação de todo o parque escolar do município e desse montante, cerca de 20 mil foram para a escola de Ribeiro Ilhéu. O Mosteiro está em transformação e a educação vive os seus melhores dias, graças ao empenho, dedicação e capacidade de gestão desta variação, que tem conseguido grandes feitos nestes últimos 4 anos, mesmo sem a parceria do atual governo. Convidou Filipe Santos a se pronunciar sobre vários escândalos nacionais onde há laivos de corrupção e de gestão calamitosa, como a concessão do antigo edifício da TACV em São Felipe, fundos do ambiente e do turismo e outros. Vieira adiantou ainda que, quanto às declarações do porta-voz do Conselho Regional do MPD, este está a ser analisado pelo assessor jurídico e, caso houver respaldo criminal, poderá entrar com uma ação judicial. Enquanto estamos com 19 horas mais 28 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 20 de agosto de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.